Saúdo o povo de Deus com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aqui quem vos fala é a irmã Bárbara. E hoje eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 20. Vamos à leitura da palavra? A palavra do Senhor nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém, queridos. Glórias a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela fala sobre o chamado, que nós temos que exercer aqui na terra. E de como Jesus estava escolhendo ali os primeiros discípulos, estava chamando os primeiros discípulos para desempenhar a sua missão, para seguir Jesus. E de como esses discípulos, esses homens escolhidos, aceitaram o seu chamado, aceitaram seguir Jesus. E isso é o mais lindo dessa passagem, Porque eles aceitaram seguir Jesus e a vida deles foi transformada a partir daquele momento em que eles aceitaram Jesus Cristo, E começaram a seguir o Senhor. Então você é um escolhido de Deus para desempenhar um chamado aqui na terra, Então o Senhor chamou você, para desempenhar uma função. Cada um tem um dom espiritual, E nós devemos exercer os nossos dons, nós devemos atuar no nosso chamado, Para que as pessoas sejam salvas através do nosso testemunho, através da nossa vida, através da palavra pregada, através do evangelho de cruz. O Senhor usa os seus servos e as suas servas para a glória do nome dele. E não foi diferente nesse período aqui na Galileia, em que Jesus estava ali, andando junto ao mar da Galileia, e viu dois irmãos, Simão, que era mais chamado com o nome Pedro, e André, os quais estavam ali pescando. Eles eram pescadores, mas o Senhor, ele se dirigiu a eles e falou que eles se tornariam pescadores de homens, Então eles não seriam mais pescadores de peixes, e seriam pescadores de homens. Irmã Bárbara, o que quer dizer que eles seriam pescadores de homens? É que eles seriam pescadores de almas para o reino de Deus. Eles iam salvar pessoas através da palavra de Deus, E os discípulos seguiam a Jesus, eles estavam ali observando o que Jesus fazia, eles estavam aprendendo, sendo discipulados, E ele tinha um maior exemplo de santidade junto a eles, ensinando a cada dia a servir, O nosso maior chamado é servir. Então, essa palavra, ela nos diz, que o Senhor, ele veio reunir os discípulos, e o papel dos discípulos era justamente pregar a palavra, era ouvir ali os ensinamentos, porque depois em que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fosse à cruz do Calvário padecer por nós, os discípulos continuariam a obra do Senhor, continuariam fazendo a obra do Senhor aqui na terra. E assim é na minha vida e na sua vida, porque o Senhor Jesus, ele nos garante, e que até faríamos obras maiores do que a dele aqui. Basta tão somente a gente ter fé, e usar de autoridade, ter a nossa vida no altar. Sim, nós seríamos capazes de fazer coisas maiores que o nosso Senhor Jesus aqui na terra, porque ele nos capacita para isso, Então, esses discípulos, eles foram chamados, escolhidos, e eles aceitaram esse chamado nesse momento em que eles largaram tudo, largaram a sua profissão para seguir Jesus. E ainda ia passar por um processo, esses discípulos iam passar por um processo de aprendizado, Porque nada é tão rápido, nada na nossa vida é de uma hora para outra. É necessário um aprendizado, é necessário um processo para que a gente esteja maduro, é necessário que nós sejamos lapidados, na presença de Deus,
para que a gente possa alcançar almas para o reino de Deus, para que a gente possa levar a palavra de Deus. Nós jamais poderíamos pregar a palavra ou ser seguidores de Jesus e fazer coisas contrárias ao que ele prega e pensar de uma forma diferente, né? Muitas vezes na caminhada tem pessoas que elas são crentes convencidos e não são crentes convertidos. Eles sabem que aquele é o caminho certo, é o caminho de Jesus a seguir, mas eles só têm a aparência de crente, né? Mas as atitudes na vida dele em particular, quando ninguém está olhando, são atitudes contrárias à palavra de Deus, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Então que nós não sejamos crentes convencidos, né? Sabendo que Jesus salva, mas não fazendo conforme a palavra de Deus e não obedecendo, simplesmente ignorando, mas que sejamos crentes convertidos, tementes a Deus e que estejamos firmes nas promessas do Senhor, né? Ainda que muitas coisas ruins possam acontecer na nossa vida, na nossa caminhada, muitas decepções, né? Às vezes até dentro da própria igreja, você pode ter vivido. Eu converso com muitas pessoas que compartilham suas experiências comigo, né? E tiveram muitas frustrações com as pessoas da igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor, né? E nada nos faltará, porque Ele guarda a nossa vida e o nosso ministério. E o seu chamado é garantido por Deus. Independente de onde você estiver, é o Senhor que garante, é o Senhor quem te capacita para que você seja um servo, uma serva fiel, temente a Deus. Então Ele vai te capacitando, independente do local em que você está, mas você vai sendo direcionado por Deus, você vai recebendo de Deus ali um direcionamento para você ficar no local em que você vai produzir frutos, né? Porque de nada adianta você estar em um local, em uma congregação em que você não produz frutos. Você precisa ganhar almas para Cristo, você precisa desenvolver o seu chamado, você precisa crescer espiritualmente, e o Senhor vai te direcionar o local em que você deve congregar, em que você deve estar ali na presença de Deus, se reunindo, né, e adorando ao Senhor. Então o chamado aqui na terra é algo muito importante, que todas as pessoas têm um chamado. E para exercer o chamado, você não precisa ser perfeito, você não precisa ser perfeita, você não tem que ter assim uma característica acima da média, porque o Senhor Jesus, Ele chamou pescadores, homens simples, que não tinham tanto uma capacidade intelectual, não tinham tanto uma capacidade de discernimento, mas eles tinham fé e eles tinham desejo de servir, eles tinham compromisso, né? Eles tinham renúncia, e isso é extremamente importante na caminhada cristã, a renúncia, né? Porque o Senhor, Ele vai capacitar, independente da pessoa ser letrada, da pessoa ser estudada ou não. O Senhor Jesus, Ele vai capacitando. E também é importante a nossa busca particular de uma instrução, a nossa busca da palavra, da oração, da leitura bíblica, da leitura de mais livros dentro desse contexto que possam enriquecer o nosso conhecimento, para que a gente possa também passar adiante, né, esse conhecimento para os nossos irmãos e as nossas irmãs. Então, a palavra do Senhor é muito rica e poderosa. Ela nos diz que não é necessário ser perfeito para servir a Deus. Tem pessoas que ficam esperando consertar a vida toda para começar a servir a Deus. Ah, mas eu não posso começar a servir a Deus porque eu preciso parar de fumar. Ah, eu não posso começar a servir a Deus porque eu preciso parar de beber bebida alcoólica. Ah, eu não posso servir a Deus por causa disso, por causa daquilo. Ah, porque eu tenho um problema com adultério, com tentação. Venha como estiver, né? Então o Senhor, Ele garante, Ele transforma, Ele lapida. Ninguém é perfeito, perfeito é Deus, né? Perfeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, que são santos, são perfeitos. Mas todos nós que estamos aqui no mundo, estamos sujeitos a aflições, sujeitos ao pecado. Mas o importante é não permanecer no pecado, não permanecer no erro, lutar para se libertar de todo o mal. E o caminho para se libertar de todo o mal é seguindo Jesus. Assim como aqueles discípulos que foram escolhidos
seguiram Jesus, aceitaram renunciar, né, o que tinham que renunciar em sua caminhada para seguir Jesus. E o Senhor garantiu, né, e o Senhor honrou assim os seus discípulos, porque grandes coisas eles fizeram em nome de Jesus aqui na terra, né? Então Deus, ele honra a sua chamada. Deus, ele honra a sua vida aqui na terra. Deus, ele te galardoa. E essa palavra vem para te animar, para te dar um bom ânimo, para você saber que o Senhor é contigo onde você estiver, né? E que, assim como aqueles pescadores, que talvez pessoas não davam nada pelos pescadores. Pessoas observando ali achavam que eles eram pessoas comuns, porque eles não tinham nada de diferente. Mas o Senhor, ele sonda o coração. O Senhor, ele sabe exatamente aquele que é servo e que é serva dele. Ele já te escolheu desde o ventre da sua mãe. Então, o Senhor, ele já preparou para você o seu ministério. Ele já preparou para você a sua caminhada. Ele já preparou até as almas em que você vai ganhar, as pessoas que vão ouvir a palavra que você vai pregar. Amém? Então, que você desempenhe o seu chamado aqui na terra com amor, né? Com renúncia, que o Senhor, ele vai te honrar aqui na terra. Seja como levita do Senhor, louvando ao Senhor. Seja como um mistério de instrumentos em que você louva ao Senhor, né? Na igreja, em que você, ali através da palavra do Senhor, os louvores, né? Eles são ministrados para a glória do nome do Senhor. E muitas outras coisas, né? O seu chamado, ele é entre um pastor, missionária, né? E vários tipos de chamados que pode ter, né? Qualquer função que você exercer, né? Por amor a Jesus aqui na terra, já é considerado o seu chamado. Então, que a cada dia você aperfeiçoe o seu chamado, que você não desista dele, que você abrace ele, e que o Senhor, ele te dará a vitória naquilo que você mais precisar. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar por essa mensagem, por essa palavra, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, Criador do céu e da terra, Pai, te agradecemos por essa palavra, né? Louvado e exaltado seja o teu santo nome. O Senhor é santo. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ensina, meu Pai, que não precisamos ser perfeitos para te servir, mas é o Senhor quem nos lapida, é o Senhor quem nos transforma, que basta nós termos uma atitude de seguir Jesus, resolver seguir Jesus, e Jesus vai nos transformar. Assim como aqueles discípulos que eram pescadores, né? E o Senhor nos deu a eles muitos ensinamentos. Assim o Senhor vai nos ensinar a cada dia a servir melhor, a ser conforme a vontade de Deus aqui na terra. Vai de encontro a cada vida, meu Pai, quebrando todo o mal, quebrando toda a cegueira espiritual, quebrando tudo aquilo que afasta essa pessoa de Deus, e que essa pessoa tenha uma visão espiritual ampla, e que ela saiba que o Senhor tem o melhor para a vida dela, meu Pai. Acampa teus anjos ao redor da vida dela e de toda a família, em nome de Jesus. Vai de encontro a cada necessidade, meu Pai, transforma, cura e liberta, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, glórias a Deus, meus queridos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal Bárbara Oliveira Oficial no YouTube. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Me ajude na evangelização da palavra de Deus. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que você tenha uma sexta-feira abençoada por Deus. Uma terça-feira abençoada por Deus, né? E uma semana maravilhosa. A graça e a paz. Tchau, tchau.